Oi pessoal, que delícia estarmos juntos outra vez. Nós vamos louvar a Deus hoje. Estamos aqui preparados para que juntos possamos louvar e engrandecer ao nosso Deus. Eu estava pensando que essa semana foi uma semana diferente, né? Nessa semana nós comemoramos o Dia de Ação de Graças. E aí o Dia de Ação de Graças é um dia para a gente agradecer, lembrar de tudo aquilo que Deus tem feito, de quem Deus é e agradecer. Por que será que a gente pode agradecer? Pelas nossas famílias, pela nossa saúde, pelo nosso lar, pelas coisas que a gente gosta de fazer, porque Deus tem cuidado de nós. O nosso Deus é um Deus bom, né? Isso a gente nunca pode esquecer. Mesmo que a gente esteja com algum problema, que esteja difícil, ou aquele dia que a gente não tá legal, tá mais triste, a gente sempre tem que lembrar que Jesus tá dentro da gente, morando junto conosco, no nosso coração e na nossa vida. Amém? Vamos louvar? É muito bom ter Jesus no nosso coração. Ficar pertinho dele, ter Jesus no nosso coração. A gente nunca pode esquecer disso. Vamos cantar outra música? Quando a gente tem Jesus no nosso coração, a gente fica mais feliz, a gente fica mais alegre, a gente tem mais possibilidades de fazer as coisas, porque a gente sabe que a gente tem uma companhia sempre, que é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Começou rápido e eu nem comecei. Faz assim, dá um sinal pra gente, né? A gente nem começou a cantar também. Deixa eu ver, ó. Por dentro e fora e alto e baixo sempre sou feliz. Por dentro e fora e alto e baixo sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora e alto e baixo sempre sou feliz. Vamos cantar mais? Deixa eu ver. Mais rápido ou mais devagar? Devagar, pra começar. Mais devagar. Por dentro e fora e alto e baixo sempre sou feliz. Por dentro e fora e alto e baixo sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora e alto e embaixo sempre sou feliz. Agora a gente vai cantar um pouquinho mais rápido. Vamos lá. Por dentro e fora e alto e embaixo sempre sou feliz. Por dentro e fora e alto e embaixo sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora e alto e embaixo sempre sou feliz. Rápido! Por dentro e fora e alto e embaixo sempre sou feliz. Por dentro e fora e alto e embaixo sempre sou feliz.
alto e baixo, sempre sou feliz. Mais rápido! Por dentro e fora e alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora e alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora e alto e baixo, sempre sou feliz. Olá, mais um pouquinho! Por dentro e fora e alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora e alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora e alto e baixo, sempre sou feliz. A última vez, essa última vez, a gente vai ver se ele toca rápido mesmo, ou se ele é uma tartaruga tocando. É aquela vez mais rápida de todas, porque nós somos rápidos, hein? Vamos ver se ele é também. Por dentro e fora e alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora e alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora e alto e baixo, sempre sou feliz. Uhul, hein? Parabéns! Tá no ritmo! Muito bom louvar ao Senhor. Vamos fazer uma oração para a gente terminar esse momento e começar a história de hoje. Então vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada porque nós estamos aqui, nós estamos juntos. E obrigada porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus que nos traz alegria, nos dá paz e caminha sempre conosco. Que o Senhor possa nos abençoar e falar aos nossos corações e que em breve nós possamos nos encontrar. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus abençoe. Oi, amores, tudo bem com vocês? Tô morrendo de saudade, já tem um tempinho que eu não apareço por aqui para contar uma história para vocês. Mas hoje eu separei mais uma história bem legal. E antes da gente começar com a nossa história, vamos fazer uma oração? Então vem comigo, fecha seu olhinho aí, que eu fecho o meu aqui. E aí a tia ora e vocês repetem aí, combinado? Então vamos lá para mais uma aulinha bem gostosa, com uma história muito legal que Jesus preparou pra gente esse dia, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa aula, por esses dias, pelo seu cuidado. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos ama e sempre tem nos mostrado o seu amor em todas as coisas e em todo o tempo. Jesus, fala conosco nesse dia e nos ensina o que o Senhor quer com essa história. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que a sua palavra esteja sempre aqui, ó, no nosso coração e sempre aqui nas nossas mentes e memórias, para que a gente nunca se esqueça o quanto o Senhor nos ama. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos lá para a nossa história. Depois você pode pedir aí para o papai ou para a mamãe ler para você lá em Juízes. A gente vai falar hoje sobre um juiz. Não sei se você sabia que ele era juiz, mas ele foi juiz durante 20 anos em Israel. Os juízes, eles vieram antes dos reis. Então, antes de existir Davi, Saul, Salomão e tantos outros reis que a gente vê na Bíblia, antes de todos eles existiam os juízes. E hoje eu separei a história de um juiz que a gente normalmente fala sobre ele porque ele era muito forte. Acho que você já sabe quem é. A gente sempre canta umas músicas assim, dizendo que ele é forte, corajoso, né? E a gente vai falar hoje então sobre Sansão. Eu não sei se você sabe, mas Sansão, ele foi prometido para a mãe dele e Deus falou assim para a mãe dele, que era estéril, que ela teria um filho e que ele seria um nazireu. Tia, o que é nazireu? Nazireu é aquele que não pode se aproximar de criaturas ou pessoas mortas. Ele não podia beber vinho, cerveja, nada disso. E ele não poderia cortar o cabelo. Então, eram 3 coisas que Sansão não podia. Não podia beber, não podia cortar o cabelo e não podia se aproximar de criaturas ou pessoas mortas.
isso era o que ele tinha que cumprir. E se ele cumprisse isso e fizesse aquilo que Deus dissesse para ele, ele seria um homem muito abençoado, porque Deus escolheu ele para livrar Israel dos filisteus. Os filisteus eram um povo malvado, que servia a um Deus chamado Dagom. E a gente sabe que Deus não gosta que a gente adore outros deuses. A gente tem apenas um Deus. E é Ele que a gente deve servir, não é isso? Então, nessa história de hoje, falando sobre Sansão, a gente vai aprender que ele então era nazireu, que ele era um juiz e que ele governou durante 20 anos Israel como juiz. Gente, 20 anos. Mas o Sansão, que eu vou apresentar aqui para vocês, olha o meu Sansão, gente. Eu vou segurar aqui para mostrar para vocês. Olha aqui o meu Sansão. Sansão era cabeludo porque ele não podia cortar os cabelos, lembra? Então Sansão tinha muitos cabelos e ele não podia cortar. Então Sansão, tendo sido juiz, tendo ajudado o povo de Israel durante 20 anos sem cortar os cabelos, um dia resolveu descer até Gaza. E aí, chegando em Gaza, ele se encantou com uma mulher chamada... Quem sabe o nome dela? Vou segurar ela aqui, peraí. Chamada Dalila. Gente, o Sansão ficou muito apaixonado pela Dalila. Só que a Dalila não era uma mulher nem da família dele, nem do povo de Israel. Ela era da onde? Ela era do povo dos filisteus. E aí, quando o Sansão disse pro pai e pra mãe dele que ele queria se casar com a Dalila, que ele tinha gostado da Dalila, o papai e a mamãe disse assim: mas não podia ser uma outra moça? Você não poderia encontrar uma outra moça no meio do nosso povo, da nossa família? Mas ele disse: não, eu gostei muito da Dalila. E aí acabou que o Sansão ficou com a Dalila. E ele gostava de estar com a Dalila e era apaixonado, só que ele não sabia do seguinte. Ele não sabia que a Dalila, sendo uma filisteia, que ela não estava apaixonada por ele, mas ela tinha um plano. Eu vou te contar. Como o Sansão, durante todos os 20 anos, fez muita coisa contra os filisteus queriam o quê? Os filisteus queriam mais era prender o Sansão. E aí eles combinaram entre eles. Aqui a gente tem 2, mas os 5 governadores combinaram entre eles de dar muito dinheiro para Dalila, para que ela descobrisse o que é que o Sansão tinha, que ele era forte, poderoso e que ele matava leão, ele derrubava portas, ele derrubava um monte de coisa, porque ele tinha força. Você sabe de onde vinha essa força? Essa força vinha de Deus. Por quê? Porque como ele era nazireu e não cortava o cabelo, Deus tinha dado muita força para ele. Então era muito difícil ganhar uma luta do Sansão. Muito difícil. Eu acho que ninguém nunca ganhou uma luta do Sansão, porque ele era muito forte. A Bíblia diz que ele pegou um leão e jogou o leão quando o leão veio atacá-lo, como se o leão não fosse nada, fosse um gatinho. E o que acontece? Como estes homens aqui combinaram com a Dalila de que eles dariam muito dinheiro para ela, ela fez o quê? Ela falou: é muito dinheiro. Eu prefiro então enganar quem? Eu prefiro então enganar o Sansão. E aí eu enganando o Sansão, eu vou ficar rica. E aí tá tudo certo. Ela não era do povo de Israel, ela não conhecia Deus, então ela estava sabendo o que era certo, o que era errado. Não estava nem aí.
Deus gostava muito dela, mas ela não sabia quem era Deus. E aí, para ela, o que ela estava fazendo estava certo. Por quê? Ela estava servindo aquele Deus Dagon, que era o Deus deles, e aí ela estava achando o seguinte: se a gente se livra do Sansão, a gente não vai mais ter que brigar com ele e ele vai sempre ganhar todas as vezes. Porque lembra que Sansão era o juiz? Então, durante 20 anos, o Sansão ajudava o povo a ganhar as guerras, a brigar, a conquistar, e os filisteus não conseguiam mais escravizar o povo. Então, o povo dos filisteus estava o quê? Bravo, né? Queria mais o quê? Queria era dominar eles, fazer eles de escravo para trabalhar de graça. Mas o Sansão não deixava. Então, a Dalila foi usada para quê? Para descobrir o segredo do Sansão. Então, era assim, quando eles estavam juntos, ela fazia assim: Sansão, se você me ama, me conta o seu segredo. Como é que a gente pode te amarrar e você perde toda a sua força? Bom, se alguém me perguntasse isso, eu já acharia estranho. Mas o Sansão achava aquilo engraçado. E aí ele enganava a Dalila, falava assim: se você me amarrar com uma corda, que não foi usada por ninguém, eu perco a minha força. Aí ela ia lá, amarrava ele. Daqui a pouco ela falava assim: Sansão, os filisteus estão atacando. E aí ele levantava todo forte e pá, arrebentava tudo. Por quê? Porque era mentira. Aí ela falava assim: você me enganou, me fez de boba. Aí, tá bom, eu vou te contar a verdade. Se você me amarrar com o meu cabelo em um tear, eu perco a minha força. E ela ia lá e fazia tudo aquilo, e ele pá, soltava. Se você me amarrar com uma corda, se você me amarrar com couro, e nada daquilo era verdade. Porque a gente sabia que o Espírito de Deus estava com Sansão. Mas havia um segredo, sim, ele não podia cortar o cabelo. E aí, de tanto que ela insistiu, e ele muito bobo, porque não percebeu que ela estava enganando ele. Mas quando ele resolveu falar a verdade, o que ela fez? Ela fez ele deitar no colo dela e dormir. E aí Sansão dormiu. Só que ela fez uma coisa: enquanto ele dormia, ela fez o quê? Ela cortou o cabelo do Sansão. E aí ela pegou e chamou quem? Ela chamou lá os filisteus. Vamos pegar aqui os filisteus. E o que eles fizeram? Eles prenderam o Sansão. Eles machucaram o Sansão. Eles feriram os olhos do Sansão. O Sansão ficou cego. E aí eles começaram a caçoar do Sansão. Deixavam ele preso, castigaram ele, faziam ele trabalhar como se ele fosse um animal. E aí, depois de tudo isso, eu acho que o Sansão pensou assim: poxa vida, os meus pais disseram para mim que eu deveria procurar o quê? Uma outra mulher, que eu deveria procurar uma outra pessoa, né? Mas ele não obedeceu. Por quê? Eu quero e pronto, acabou. E ele não pensou nas consequências. E o que aconteceu? O Espírito de Deus, quando o cabelo do Sansão foi cortado pela Dalila, o Espírito de Deus saiu dele, né? O Espírito de Deus que ajudava ele a ser forte, corajoso, saiu. E aí o Sansão ficou fraco, ficou como qualquer pessoa, e ainda as pessoas se divertiam às custas dele. E ele estava preso. E um dia se reuniu um monte de gente para zombar da cara dele, porque durante 20 anos o Sansão tinha o quê? Tinha livrado o povo de Israel dos filisteus. Mas aí chegaram todos aqueles 5 homens que tinham dado dinheiro para Dalila. Se reuniu muitos e muitos, milhares de homens e mulheres para caçoar, para tirar sarro mesmo e ficar se divertindo, porque o Sansão estava ferido, estava sem cabelo e estava fraco. E estava o quê? Sem o Espírito de Deus, que é o mais importante.
E o Sansão, passado aí mais ou menos um mês, quando o cabelinho dele começou a crescer, eu acho que durante esse mês ele foi tão maltratado, foi tão... como é que a gente pode dizer? Sabe quando o amiguinho fica fazendo chacota, né? E falando coisas feias? Eu imagino que todo mundo tenha feito isso e um pouco mais. E aí ele pensou assim, se eu tivesse obedecido o papai e a mamãe, se eu não tivesse me casado com a Dalila, talvez hoje a minha história seria diferente. Mas aí ele fez o seguinte, ele resolveu fazer uma oração. Ele falou assim, Senhor, se mais uma vez o Senhor me fizer forte, eu quero fazer uma coisa. E o que ele fez? Ele pediu força para Deus. E ele encostou nos pilares bem grandes que sustentavam aquele lugar que ele estava, onde as pessoas estavam rindo dele. Ele falou assim, se o Senhor me der força só mais uma vez, eu vou mostrar para todo esse povo quem é o Senhor. Porque eles diziam assim, o seu Deus não fez nada, mas o nosso Deus, que era o Deus dos filisteus, o Dagon, esse é vencedor, né? Porque o seu Deus, cadê o seu Deus? Você tá aí fraco, tá aí todo machucado, a gente tá zombando de você, cadê seu Deus? Foi embora, te abandonou. E aí ele sabia que aquilo não era verdade. Ele sabia que Deus não tinha abandonado ele, que ele tinha feito o quê? Ele tinha descumprido o voto dele. E ele tinha contado para aquela mulher o segredo dele. O segredo que era não poder cortar o cabelo. E ele já tinha feito outras coisas que ele não poderia fazer. Mas ele estava tão assim... Eu quero essa mulher e pronto, acabou. Como a gente diz às vezes assim, eu quero esse brinquedo e pronto, acabou. Eu quero fazer isso e não quero outra coisa. Sabe quando a gente bate o pé e diz assim, eu quero, eu quero, eu quero? Foi isso que Sansão fez. E isso é feio, isso é errado. Por quê? Porque muitas vezes a gente não entende que o papai e a mamãe tá certo. Mas Deus fez o quê? Ouviu a oração do Sansão e deu força para ele mais uma vez. E aí ele empurrou aquelas pilastras e disse que tudo aquilo, todo aquele lugar onde eles estavam veio abaixo, assim. E todas as pessoas que estavam ali dentro, todos os filisteus, eles morreram. Mas Sansão também morreu. Mas Sansão preferia morrer e levar aquelas pessoas que estavam caçoando de Deus, porque Deus não tinha abandonado ele, mas ele sim tinha abandonado a obediência. Então, o que eu quero ensinar para vocês hoje, nessa história de hoje? Que muitas vezes a gente faz isso, muitas vezes o papai e a mamãe sabem o que é melhor pra gente, né? E a gente fala assim, mas eu quero. Ou acontece uma outra coisa, né? A gente vê um amiguinho fazendo uma coisa errada, e a gente sabe que é errado. Mas em vez de a gente falar assim, não, eu não quero isso. Aí você fala assim, todo mundo tá fazendo, eu quero fazer só um pouquinho. Se a gente sabe que é errado, a gente não pode fazer. A gente tem que sempre se lembrar de que, mesmo que o outro faça e seja nosso amiguinho, a gente não deve fazer. Porque a gente tem que obedecer a Deus e não pode entristecer a Deus. Depois de um tempo, a gente vai acabar pensando assim, essa coisa que eu fiz me deixou triste, eu não deveria ter feito. Então, em vez da gente fazer, a gente vai aprender a dizer assim, não quero fazer isso. Isso é errado? Então eu não quero. Isso é certo? Então eu quero. E quando a gente tiver dúvida, a gente tem que perguntar para o papai, para a mamãe, ou a gente tem que orar e falar assim, Jesus, isso é certo ou isso é errado? E aí Jesus vai falar no nosso coração e vai dizer para a gente qual que é o melhor caminho para seguir. E aí a gente não precisa fazer como Sansão, esperar que o Espírito de Deus vá embora, né? Não, Espírito de Deus, continua sempre aqui,
trazendo paz, nos ensinando a caminhar e a fazer as coisas boas, as coisas legais. Às vezes a gente vai ter que esperar para ganhar um presente, para fazer um passeio, e muitas coisas. A gente tem que esperar estudar primeiro para depois ir brincar, ou ajudar a mamãe e o papai numa tarefa para depois a gente fazer algo divertido, né? Ou a gente tem que comer primeiro a comida para depois comer a sobremesa. E são essas coisas que o Papai do Céu vai sempre ajudando a gente. Então a gente vai lembrar assim, olha, eu quero ser forte e corajoso como Sansão, mas eu não quero fazer uma escolha errada. Eu quero fazer aquilo que agrada a Deus. Tá bom? Então essa é a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente volta a se encontrar aí nas próximas semanas. E eu quero dizer que tô com muita saudade de vocês. Um beijo gostoso. E a gente vai fazer a nossa oração para encerrar a nossa história de hoje, tá bom? Então fecha o seu olhinho aí mais uma vez, que eu vou fechar aqui. E vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa história, pela nossa família. E nós te pedimos, Jesus, nos ensina a fazer as escolhas certas que agradam ao Senhor. E nos ensina, Jesus, a sempre dizer não para as coisas que não são agradáveis, para as coisas que não são boas, Jesus. É o que nós te pedimos hoje. Em teu nome nós agradecemos, Jesus, e te pedimos, fica conosco e nos ensina todos os dias a fazer aquilo que é verdadeiro e certo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém? Então tá bom. Então a gente se encontra numa outra história por aí. E mais um beijo. Cheio de saudades. Beijos, meus lindos.